decidi fazer um intercâmbio por questão de trabalho. Querendo ou não, todas as agências de comunicação precisam de alguma pessoa que seja bilíngue. E eu atendia muitas contas que eram internacionais. Então sempre teve alguém que falava espanhol, alguém que falava inglês, ou alemão, ou japonês. Então achei que era necessário ter o inglês melhor e quase fluente. A princípio, a primeira escolha era Nova Zelândia, mas acabou que, né, pandemia, então tive que mudar e mudei para o Canadá e aí teve o lance do visto negado. E depois desse ponto eu falei assim, qual que era o país que eu não precisava? Era Inglaterra e Inglaterra sempre foi a minha primeira opção. Só que eu sempre via que a moeda lá é muito mais cara do que o dólar, do que o euro, então eu sempre deixei isso daí de lado. Estava com uma expectativa bem baixa para Inglaterra, mas acabei me apaixonando pelo país, pelas pessoas lá, então foi bem legal. Eu fui trabalhando, então teve essa questão de fuso. Eu trabalhava para uma agência do Brasil. Eu começava que acordava 5 horas da manhã para trabalhar para cá e depois eu tinha a minha aula. Eu só fiz aula de inglês, a princípio só de manhã, não fiz integral. E aí os finais de semana eram livres. Eu já tinha feito um curso de inglês no Brasil e eu também já tinha ido para o Japão já. Eu entrei num nível que era meio que no mesmo nível que eu já estava, já quando eu fiz a prova de nivelamento. E aí com o tempo eu fui me adaptando, porque querendo ou não eu falava português, eu não falava só inglês. Então foi uma barreira que eu tive que ficar assim, eu tenho que me policiar para não falar tanto português, mas eu tinha por conta do trabalho. E depois eu vi que o desenvolvimento foi aos poucos, mas depois de um mês foi só inglês, então a turma que eu falava não tinha contato nenhum com brasileiro, então era só com árabe, italiano, espanhol, então só falava só realmente inglês. Foi legal para eu entender o sotaque também, que é uma coisa que cada país tem o seu. Eu senti que eu voltei avançado, pelo menos fluente não, porque acho que eu preciso estar lá por mais tempo. Queria muito ter estendido, mas acho que não foi o momento certo agora. E também eu acabei fazendo muitos amigos que eram britânicos, então ajudou bastante a realmente falar com quem que é nativo, para não só falar com gente que está estudando, que eu sei que é bem diferente você ouvir gíria também. Querendo ou não, a gente fala muito mais certo quando não é a nossa língua nativa, então isso ajudou bastante. Acho que eu vou levar amigos para a vida toda, porque o legal é de você ter amigo para tudo que é canto e você poder viajar para lá, então acho que é um ponto bem legal. Depois que eu voltei, eu fiz a IELTS. Eu basicamente não estudei, eu tirei 6, então a princípio eu já consigo aplicar para mestrado para fora. Ajudou bastante questão de trabalho agora, porque eu consigo pegar freela de fora do país, então foi bem legal. Um ponto que mudou bastante foi questão de comunicação, porque querendo ou não, eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, eu sou mais na minha. E acho que ir para um lugar que não é da sua zona de conforto, realmente fora, você começa a tentar ser um pouquinho fora da bolha, né? Tentar se atirar mais, tentar se arriscar mesmo. Eu recomendo muito, porque acho que é enriquecedor, não só para profissional, mas sim para o pessoal, porque você se vê num lugar que você não tem ninguém, realmente. Claro que você tem um ponto de com STB, com seus familiares, que seja digitalmente, mas eu acho que tá lá, de ter sua rotina, tá longe de todo mundo, eu acho que já ajuda bastante você desenvolver como pessoa mesmo. Como que eu desde pequenininho viajo, fui pro Japão com 1 ano de idade, então é uma coisa que eu mega recomendo para todo mundo.